Marquinhos, bom dia. Bom dia. Toda a expectativa que gera um jogo desse tamanho, né, com tanta importância, seja para um lado, seja para o outro, uma pressão tremenda, principalmente nesse momento lá em Porto Alegre, pela situação do Inter. Como é que tu imagina essa partida, né, essa atmosfera toda está envolvendo a proporção que tomou esse jogo no Campeonato Brasileiro? Olha, creio que tem tudo para que se tenha um grande jogo, né? Nós temos que nos preocupar com a qualidade do jogo dentro das quatro linhas. O que se passa fora dela ou o que queiram ou como queiram transformar esse jogo, né? Não cabe a nós a julgar ou entrar nesse clima. Eu acho que não tem nada de guerra santa. Acho que o futebol é feito de regras e vamos para lá procurar executar aquilo que nós trabalhamos durante a semana e que foi bem trabalhado pelos atletas. Então acredito que tem tudo para que dentro das quatro linhas possa ser um grande jogo, né? Que nossos atletas entrem focados, concentrados e não entrem nesse clima pretendido, né, por eles de guerra, porque não deixamos de focar naquilo que se faça necessário para um jogo importante, para um jogo na somatória de pontos que faça com que o Figueirense permaneça fora da zona de rebaixamento. Nesse cenário de pressão que se desenha no jogo de amanhã, o que você pode falar sobre estratégia adotada, de postura que você quer do Figueirense para o Veracruz? Foi uma semana boa, uma semana em que nós conseguimos imaginar uma atmosfera que vá se encontrar, né, para essa partida, e em função disso, mentalmente, nós desenvolvemos trabalhos aí sob a pressão, né, trabalhar sob pressão, eu acho que vai ser importante para essa partida e principalmente nos primeiros 15, 20 minutos, aquela pressão inicial da equipe do Internacional, que deva fazer lá, executar lá, onde nós podemos também levar vantagem sobre essa pressão. Se nós mentalmente, taticamente, soubermos nos posicionar bem, suportar bem a pressão mental, dentro desses minutos também iniciais, nós podemos levar vantagem e, quem sabe, alcançar um gol, e esse gol possa ser decisivo a nosso favor. Marquinhos, qual é a tua dúvida hoje para definir o time? Olha, agora, né, depois de mais uma semana aberta de trabalho, você passa a conhecer melhor, né, os atletas. Então você começa a entender melhor as características individuais. Por mais que você estude esses atletas de outra oportunidade, mas quando você tem o comando e tem o dia a dia é diferente. Aí você entra mais em peculiaridades técnicas, táticas, né, e mentais que façam com que você possa tomar ou ter a tomar decisão mais específica. Então, para essa partida, a dúvida gera no meio, né? Atletas do meio, né? No posicionamento do 4-1-4-1, do 4-2-3-1, né? Ou do 4-3-3, mas girando muito em torno do meio, que eu considero como o coração da equipe. E aí, Rafael? Falar alguma coisa sobre a escalação? A tua dúvida é entre Ferrugem e Renato? Passa por essa postura, né? Passa por esse posicionamento. Na verdade, são dois atletas com características um pouco diferentes, tecnicamente e taticamente, né? Tecnicamente, o Renato nos dá uma proporção de passe mais curto, um passe mais próximo, né, mais compacto, e o Ferrugem taticamente desprende um pouco mais, tem mais força para pisar no último terço de campo, né? Então são situações que a gente tem estudado e avaliei bem o jogo que fizemos, né, em relação aos dois. E agora outra situação também passa pela questão do meio campo, e está trabalhando na postura de 2 meias ou 3, até mesmo 3 meias, né, e ter o suporte de 2 volantes por trás mais posicionado. A gente fez bem a semana, vamos esperar o que vem também por parte do Celso, para procurar escolher a melhor estratégia para essa partida nesse início, né? Nem sempre o time que começa é o que termina, mas pelo que eu acompanhei também do Figueirense e pude comprovar nos treinamentos, o Figueirense também precisa de uma sequência, né, de escalação, para que os atletas também se conheçam, saibam esse desenvolvimento de jogo. Se você passa a alternar a equipe de um jogo para outro, isso traz também até uma insegurança e incerteza coletiva. Você dando uma continuidade de escalação, você passa também a ter um conceito, né, tático, técnico e emocional melhor. E nessa reta final, de repente, possa ser o diferencial e necessário para o Figueirense. Marquinhos, o Figueirense fez ao longo da competição poucos pontos fora de casa, né? Vitórias, por exemplo, só uma. A gente
gente sabe que além da questão técnica e tática, tu trabalha também a parte psicológica. Tem que conversar com os atletas nesse sentido, quem sabe engrenar uma segunda vitória para dar uma escalada na tabela de classificação. Como é que tem sentido também essa parte psicológica dos atletas, né? Agora já com 2 semanas de trabalho? Realmente quando eu cheguei, um dos pontos que me preocuparam foi justamente esse, né? Um time muito abatido, um time sentindo a pressão e se preocupando em jogar, tá? A preocupação era muito mais em marcar. E muitas das vezes nesse jogo se mostrou isso, por mais que teve uma posse de bola, mas o tempo maior de posse foi do adversário jogando dentro da nossa casa, né? E nós, em certo momento, perdemos até o controle do jogo. E eu percebi que o time joga muito em transição de bola longa. Então, em função disso, a gente procurou mentalmente melhorar essa confiança, né? E o resultado ajudou em relação a isso. Hoje o time está mais confiante e já entendendo melhor o meu conceito de jogo, aquilo que eu entendo que seja importante e necessário. Eu quero o meu time jogando. O Figueirense tem que jogar. O Figueirense tem que colocar a bola no chão e procurar jogar. Para que chegue no último terço essa última bola para o Rafael, numa condição melhor para que ele execute, né, a função do homem dentro da área, da função dentro da área. Então não adianta só rifar a bola, senão a gente não consegue respirar. E passa muito pela questão mental. Então o time hoje, pelo que eu pude observar daquilo que cheguei hoje, depois de 2 semanas, num estágio melhor de preparação mental, mas ainda não o ideal. E passa, como você bem colocou, se nós alcançarmos uma sequência de 2, 3 resultados positivos, né, claro que a gente almeja alcançar 2 vitórias em sequência, né? Talvez isso não tenha acontecido com o Figueirense dentro do Campeonato Brasileiro ainda, mas se nós alcançarmos 2, 3 jogos pontuando, eu acho que isso é importante até para a recuperação emocional e mental da equipe. Mas as medidas cabíveis ficou por conta do presidente, né, por conta do Kleber, todo o departamento diretivo do clube, da instituição, tomaram os cuidados necessários, né, monitorando, acompanhando. Então a gente está muito bem trabalhado o extracampo. Em relação à arbitragem, é um árbitro que eu conheço, pelo fato de ter trabalhado no Ceará. Ele inclusive fez alguns jogos, né, quando eu comandava a equipe do Fortaleza, e ele se mostrou sempre um profissional tranquilo e sereno, né, dentro da sua arbitragem. A gente espera que ele aproveite esta oportunidade, até porque o Brasil inteiro está acompanhando esse jogo, né? E hoje, com a questão da comunicação muito aberta, né, e a informação chegando muito mais rápida, então ela é instantânea. Então, com certeza, ele vai estar sendo observado pelo Brasil inteiro, pela nova comissão de arbitragem, e não vai querer perder a oportunidade. Eu acredito que ele não seja um árbitro, pelo que demonstrou lá no Campeonato Cearense, que venha sentir pressão por aquilo que está sendo valorizado e construído pela equipe adversária. Eu acho que é um árbitro que, apesar de não ter, né, experiência ou ter poucos jogos pela Série A, mas o caráter dele, aquilo que ele demonstrou dentro dos jogos arbitrados em que eu fiz o comando pelo Fortaleza, ele foi muito sereno, né? E espero que ele mantenha esse perfil que ele demonstrou lá, não sentindo a pressão desse jogo. Marquinhos, que tipo de experiência você pode levar para esse jogo, daquilo que você já viveu no Beira-Rio recentemente pelo Fortaleza, no jogo da Copa do Brasil? É verdade. Isso é importante, né? Não só pelo jogo do Fortaleza, mas eu digo que até pelos 2 momentos vividos dentro do próprio Curitiba, num cenário semelhante ao qual o Figueirense vive hoje. Então isso ajuda, né, essas experiências. Aquilo que eu falo, a experiência não é a idade que você tem, e sim aquilo que você vive, né, que você tem como experiência de vida, aquilo que você passa por ela. E isso ajuda nesse momento, né? Então a gente sabe que vai encontrar lá realmente uma atmosfera propícia, né, de um jogo de decisão, muito mais para eles do que para nós, mas nós entendemos também que nós vamos entrar com espírito guerreiro, né, um espírito decisivo, mas sem ser influenciado por essa atmosfera. Nós temos que estar muito focado com aquilo que foi trabalhado, né? Nós não podemos nos preocupar com o que ocorre extracampo, até mesmo em relação à arbitragem. Nós temos que desfocar isso e focar no Inter. Focar nos pontos positivos do Inter, que tem bastante, focar naquilo que precisa ser feito dentro dos pontos negativos do Inter, para que o Figueirense possa alcançar um resultado interessante dentro dessa rodada e distanciar, quem sabe, um pouco mais desse Z4. Marquinhos, sobre a questão do Rafael Moura, está tranquilo para o jogo, sente alguma coisa? Você pode perder algum jogador por lesão ou os jogadores estão tranquilos com relação a isso? Olha, tem uma situação que nós estamos aguardando, em relação até o treinamento de ontem, né?
que passa pelo Jefferson, que houve um contato um pouco mais forte e dentro desse contato um entorse de tornozelo, então estamos aguardando o desenvolvimento do trabalho de hoje, passando pelo Jefferson e essa dúvida entre Renato e Ferrugem, né? Então, em função disso, a gente vai aguardar o treinamento de hoje, mais do que o treinamento, até mesmo a recuperação deles, entendendo que o jogo é só amanhã, né? No período da noite, então tem mais do que 24 horas para que isso aconteça, então nós vamos aguardar esse desenvolvimento, até mesmo tratamento, né, por parte do Jefferson aí pós-treino, ver como é que ele evolui. E o Rafael, a gente tem monitorado, tem trabalhado muito bem a questão fisiológica dele, né, para que não perca esse atleta importante dentro desse momento, dentro desse cenário. Mas caso aconteça, nós trabalhamos outras opções que foram também bem aproveitadas dentro do treinamento, que me agradaram, né? Não só como uma referência fixa, mas como uma referência flutuando ali, não tendo essa referência fixa, mas tendo um atleta flutuando, vindo trabalhar nas costas dos volantes adversários, abrindo espaço para que outros possam ocupar. Então foi uma semana bem aproveitada de treinamento e espero que a semana possa ser desenvolvida no jogo, né? E colher essa boa semana um bom resultado.